acho que a gente está aqui num clima muito bom de construção, de troca, né? Está sendo muito importante, né? O nosso seminário é um seminário que a gente sonhou, né? Já há alguns meses, e nós vemos planejando esse seminário. Enfim, imagino que nos próximos anos teremos aí sequências desse seminário, quem sabe, né? Enfim, é isso. Essa mesa, ela foi pensada, né, no sentido da gente trazer para a discussão a família, né? A família como centro do debate. Quando a gente, né, nos monitoramentos que nós fazemos na gerência do serviço de acolhimento, eu imagino que, né, o pessoal do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, né, que também faz acompanhamento às famílias, a gente tem observado, né, em muitos casos, uma realidade em que as famílias, elas são criminalizadas, né, e que elas não têm a possibilidade de ofertar, né, ela não tem possibilidade, ela não tem condições de ofertar o cuidado dos seus filhos. Eu falava mais cedo com a Graciele, com a Rosana, sobre o número de casos que nós temos de destituição do poder familiar, né, atualmente. É um número que nos assusta. Então, hoje, o nosso debate é sobre, né, a família de origem, a família extensa, e principalmente a família extensa. Pensando quanto que a gente é uma família que nos dá suporte nesse sentido, né, da reintegração, como é que essa família também ela é chamada para responsabilidade. E assim, a gente tem que pensar, né, que responsabilidade é essa que é passada para essa família e que suporte essa família tem para executar o seu papel de cuidadora, de protetora, enfim. Então, para essa conversa, a gente trocou uma figurinha ali mais cedo antes, e a gente achou, doutor Iberê, que o senhor seria a pessoa mais adequada para começar essa mesa. Então, para começar os trabalhos, eu passo a palavra para o senhor. Primeiro, gostaria muito de agradecer, né, por o senhor ter atendido o convite, né, o nosso convite tão prontamente, né, a gente ali te importando ali no seu momento de folga, né, mas assim, a gente precisava, né, se organizar. Então, eu queria muito te agradecer, né, por estar aqui com a gente hoje e te passar a palavra. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Eu que agradeço a gentileza do convite que me foi feito pelo Diego. É um prazer enorme, né, ter a chance de conversar, trocar essa ideia a respeito desse tema que é tão relevante, ainda há tantos anos nisso, mas ainda incipiente, né, que a gente conseguiu implementar de forma adequada no Brasil todo, o sistema de famílias acolhedoras, que o ECA já prevê como prioridade há alguns anos. A gente ainda tem muita dificuldade de fazer sair do papel. Quando sai do papel, a gente engatinha para conseguir fazer, pegar de vez, né? E seria tão relevante que a gente conseguisse espalhar isso. E o mais legal de tudo, certamente, é ter a possibilidade de falar de forma interdisciplinar, que é como tudo deve ser, né? Não existe a gente conversar sobre nada na área de criança e adolescência sem pensar na interdisciplinaridade. Trazer profissionais de outras áreas, dialogam, né, com direitos de crianças e adolescentes, para a gente poder ter um olhar completo a respeito do tema, porque a turma do direito tem a mania de se encastelar, né, se fechar entre a gente, e falta demais essa intervisão, né, mas quando a gente fala de crianças e adolescentes. Bom, eu vou começar, faz todo sentido eu começar, porque a banda mais fraca sempre abre o show para a banda mais... sempre não, faz todo sentido. Então, vamos lá. A ideia é a gente falar a respeito de família extensa, né? A relação de família extensa com família acolhedora. E aí, a gente tem eu juro que a apresentação é breve, simples. Sofia, a apresentação dele, acho que como a gente mudou o roteiro, vai estar abaixo do nome dele. Obrigadíssimo, valeu. Bom, vamos lá. Posso pegar? Ele depois de facilitar, tá incomodado. A ideia é a gente pensar a importância da família extensa e como trabalhar essa família extensa
no sistema de famílias acolhedoras, né? A família extensa como um elemento tão relevante de respaldo, de apoio para crianças e adolescentes em acolhimento. Mas a gente tem um problema aqui, e já que eu vou começar, é importante a gente começar definindo o que é família extensa, porque juridicamente, inclusive, a gente tem um problema muito grande nisso, né? Se a gente for olhar para o artigo 25, eu juro que a parte legal vai ser rapidinho, tá? Eu não vou ficar enchendo o saco com o juridiquês, mas a gente precisa pensar o que é família extensa, a gente está falando de família extensa. Tem um artigo do ECA que diz, o parágrafo único do artigo 25, que família extensa é aquela que se estende para além da unidade de pais e filhos, da unidade do casal, formada por 1. Parentes próximos, com os quais a criança ou adolescente convive, 2. Mantém vínculos de afinidade e afetividade. Então, a ECA tem 2 requisitos para mostrar o que seja família extensa. Primeiro, parentes próximos. Segundo, vínculo de afinidade e afetividade. O parágrafo 5º do artigo 1584 do Código Civil vai mais ou menos na mesma natureza, né? Quando trata de guarda de filho, dá um entendimento similar. Então, basicamente, pelo ECA, tem 2 requisitos para que alguém seja considerado família extensa. Primeiro, seja parente próximo. Segundo, tenha vínculo de afinidade. A primeira questão que surge é: o que é parente próximo? Né? Abrindo aqui para a gente definir essa questão do parentesco, algo que a gente vai usar daqui para frente, né? Pela lei, quem é parente no sentido jurídico, vamos pensar só no aspecto jurídico mesmo, bem legalista, tá? Para depois a gente ampliar. Quem é parente pela lei? Todo mundo que descende ou ascende em linha reta. Então, e aí qualquer grau. Pai, mãe, filho e filha, avó, avó, neto, bisavô, bisavó, bisneto, trisavô, tataravô, pentavô, ex-avô. Parente, não importa o grau. Sempre parente. E em linha colateral, até o 4º grau. Quem não é no direito vai ter uma dificuldadezinha para fazer o tal do pinheirinho. Mas basicamente é o seguinte: como é que você faz para saber quem é teu parente colateral? Você vai subindo até chegar no ascendente comum e depois desce até chegar em quem você quer saber o que é seu. Então, fácil. Vamos pegar aquilo que a gente chama de primo de primeiro grau. Vou mostrar que primo de primeiro grau não é primo de primeiro grau, é primo de 4º grau. Por quê? Quem que a gente chama de primo de primeiro grau? Filho do tio? Filha do tio da tia? Filho do tio e da tia. Filho do tio? Então, qual é o primeiro ascendente comum entre você e aquilo que você chama de primo ou prima de primeiro grau? É seu avô, né? Então, você vai subir 2 graus. Sua mãe ou seu pai, 1. Seu avô, 2. E aí você vai descer. Seu tio, 3. Seu primo, 4. Prima, portanto, que a gente chama de primo de primeiro grau, é na verdade parente de 4º grau. E pelo Código Civil, só são parentes em linha colateral aqueles que estão até o 4º grau. Filho do primo do seu pai ou da sua mãe. Às vezes a gente tem bastante contato, porque são pessoas da mesma idade. É parente? Pela lei civil não é nem parente. Pela lei civil não é nem parente. Nem o primo do seu pai é seu parente, na verdade. Né? Então, se a gente for adotar o aspecto legalista, parente é qualquer pessoa na linha ascendente ou descendente e qualquer parente na linha colateral até 4º grau. Em suma, irmãos e irmãs, tios e tias, primos e primas, tio, avô e tia-avó também está no 4º grau. Né? Porque você vai subir até seu bisavô, então pai, avô, bisavô, 3, tio-avô, 4. Então tio-avô também entra como parente no 4º grau. Dali pra frente não é ninguém parente, você pode chamar como você quiser, mas pela lei não é parente. Só que tem um outro detalhe. O parágrafo no artigo 25 do ECA não fala só em parente, fala em parente próximo. Que raio é parente próximo? Se quem faz a lei tivesse que aplicar a lei depois, ia ver o drama que é, cara, você tem que se debruçar sobre um tema como esse, né? A lei não fala que é parente próximo, o Código Civil apenas diz quem são os parentes. E já restringiu, pelo Código Civil antigo, o Código Civil de 1916, os parentes colaterais eram considerados como tais até o 6º grau. Aí o Código Civil de 2002 reduziu para o 4º grau, então cada vez mais restrito. Como é que a gente faz para ficar mais restrito que parente próximo? O que é parente próximo? É só irmão, então? Nem tio e tia, porque tio e tia já está no 3º grau. Né? A lei não diz que sejam parentes próximos. A gente vai ter essa dificuldade se a gente quiser
ficar apegado a um aspecto legalista do EGAD, que seja família extensa. Mas vamos lá, vamos abrir um pouco mais essa ideia, esse conceito de família. A gente tem ainda, de forma um pouco bastante arraigada, né, a noção da família biológica, né, esse conceito que eu estou dando aqui, né, do Código Civil. Família, aquela pessoa da família, do vínculo de sangue, blá blá. Aquela coisa dos Titãs, lembra da música dos Titãs, família? Papai, mamãe e tia almoça junto todo dia, nunca perde essa mania. Aquela família típica do domingo, né? Se reunia. Exatamente. Esse é um conceito de família, papai, mamãe e tia, né? Grande família do Dudu Nobre, né? Essa família é muito unida, brigam por qualquer razão, acabam pedindo perdão. Clássica família que se junta aos domingos para. Todo mundo treta, bebe, arruma briga, no final do domingo, quando começa a musiquinha fantástica, tá todo mundo amigo de novo. Esse conceito estreito de família vai cada vez cedendo passo para uma visão um pouco mais relacionada ao aspecto afetivo familiar. E a pandemia e as eleições vieram para mostrar que talvez esse conceito nos deixe um pouco mais confortáveis, né? Basta ver o tanto de família que rachou no grupo de zap da família, o tanto de moeção na porrada que teve, verbal, por conta de questões políticas, né, na fase da pandemia e tal, aquela sua tia negacionista do Zap, que você queria morrer na porrada, né, nunca mais falou com ela, fazer o quê? Mas ela é sua tia. Se você for olhar pelo Código Civil, você não tem nenhuma afinidade com ela, nenhuma. Você não quer mais almoçar os domingos com ela, não quer mais música dos Titãs com ela, mas ela é sua tia para todos os efeitos. Em compensação, você pode ter amigos ou amigas que são extremamente próximos ou próximas, porque você nutre um afeto, porque você raramente tem dentro da sua família biológica, né? Será que não é o caso de considerar isso como família também, né? Esses vínculos afetivos, a gente fala isso, né? Muitas vezes a gente usa termos que são assim, né? Esse aqui é o irmão que a vida me deu, essa aqui é a irmã que a vida me deu, esse aqui é o pai que eu não tive. Isso é bem comum, né? Nas famílias brasileiras, que nós homens temos uma dificuldade danada de assumir nossas responsabilidades parentais, né? Famílias monoparentais maciçamente conduzidas por mulheres, cerca de 30%, mais de 30% das famílias monoparentais são conduzidas por mulheres. É muito comum essa frase, né? Ele é o pai que eu não tive, né? A gente usa isso, pai é quem cria, né? A gente raramente fala mãe é quem cria, né? Aliás, por quê? Porque a mãe biológica está presente ali, né? É o pai que tem a dificuldade. A gente tem várias expressões sociais que nos mostram essa ideia de que o vínculo de afinidade faz com que a gente tenha relações como se fossem relações familiares. E cada vez mais isso vem ganhando força, em termos legais mesmo, né? Cada vez mais esse vínculo afetivo vem sendo reconhecido pelo direito como suficiente para que essas pessoas sejam identificadas como família, né? Claro, a gente tem a hipótese da adoção, né, que é uma forma civil de constituição de família, mas a própria Constituição fala que a família é constituída pela via biológica, pela via civil ou por outras vias, né, sem deixar claro exatamente o que são. E a gente tem cada vez mais presente a ideia de socioafetividade como elemento constituinte das relações familiares, né? Tanto é que é perfeitamente possível o reconhecimento de filho ou filha por socioafetividade, né? Então, só para voltar aqui, para a gente poder ir adiante, eu quero com alguns exemplos que a gente delimite o que são família extensa. Então, família extensa, parentes próximos, que a gente não sabe o que a lei não diz, e vínculos de afinidade. Em tese é isso que a lei fala, certo? Você precisa desses dois elementos. Então vamos lá. A gente precisa desses dois, beleza. Mariana são irmãs e não tem nenhuma proximidade. Elas nunca brigaram, mas elas raramente se falam. São irmãs distantes. O João é filho da Maria, tem 5 aninhos, viu a Ana uma única vez. Ana é família extensa? Claro que é. Já é família extensa? Carrega a história. Mas o artigo 25 fala que tem que ter afinidade e afetividade. Afinidade e afetividade. Não, beleza. A lei está toda torta. O João não tem nenhum vínculo com a Ana. É família extensa ou não é?
Se alguém do parente falou que é, eu jamais vou discutir. Outra hipótese. Mesma coisa, a Maria e as irmãs. Maria usa cocaína e crack com frequência. Essa história que a gente vê diariamente, tá? A Ana tem grande apreço por Maria e esforça-se pela recuperação da Maria. Irmãs bem próximas, uma irmã adicta, profunda. Esforça-se pela recuperação, sempre presente e respaldando. Maria acabou de dar à luz João, seu filhinho, e manifestou o desejo de entrega legal e não quer sigilo. Então, irmã drogadita deu à luz, quer entregar a criança e falou: não faço questão nenhuma de sigilo, pode procurar minha família. João acabou de nascer e óbvio que ele nunca conviveu com a tia. Ele acabou de nascer. Não mantém vínculo de afinidade e afeto. Ana é familistência de João ou não? Sim. Vocês têm muita certeza, eu queria ter metade da certeza que vocês têm. Nessa aqui todo mundo acha também, a gente cravou com uma tranquilidade isso aqui. Oi? Se tiver outra opção, pode ter. Se tiver outra opção. Beleza. Se não tiver outra opção, prioridade para. Beleza. Vamos outra. Ali elas são irmãs, né? Tem vínculo biológico, né? E no caso anterior aí, o vínculo. Isso também é bem interessante, né? O vínculo de afinidade nesse segundo exemplo, claro que não é do João com a tia, porque nasceu agora, mas o vínculo entre as irmãs é muito forte. No outro caso, não existe vínculo afetivo entre as irmãs. A gente não colocou em jogo a questão da criança, né? Tá muito mas juiz, se a... Eu sou condomínio. Se a irmã cuida da irmã enquanto ela está gestante, ela cuidou dele durante a gestação. Então, linda essa ideia. Gostei muito disso. Aqui não quero dizer o que eu acho que eu vou começar a induzir nas escolas, mas essa ideia é maravilhosa. A ideia do direito. Eu tenho energia. Eu sou ateu, gente. Como é que eu vou fazer? Eu não acredito nem no não acredito em mim. É a mesma genética. É a mesma genética. A questão vai ser. Tem uma energia. mas são cuidados em saúde. Quem é ateu e vive milagres como eu. Isso que você falou é lindo. De verdade. Jurídico, inclusive. Ela falou, mas essa irmã contribuiu com o pré-natal da irmã drogadita. E o ECA expressamente prevê diversas hipóteses em que o direito daquela criança que ainda nem nasceu, a gente fala de direito de uma criança que não nasceu juridicamente, não existe isso, ainda não é sujeito de direitos, né? Mas prevê uma série de situações de amparo à gravidez. E esses direitos são direitos potenciais daquela criança que ainda nem nasceu. É curioso isso, né? O ECA prevê umas hipóteses de consecução de direitos que não dá para dizer daquela pessoa, mas do nascituro, antes mesmo de nascer, porque ele é nascituro, aliás, né? Mas eu concordo plenamente com o que você falou, né? Independentemente disso, ainda que não seja só por essa visão, claro, existe um vínculo profundo entre as irmãs e carrega a história. Se eu discordar da Genilane, eu vou estar sempre errado, mas nesse caso eu concordo mesmo, nunca discordo. Mas nesse caso eu concordo mesmo, claro, eu acho que faz bastante sentido essa ideia de carregar a ancestralidade e a história, né? E veja, especialmente nesse segundo exemplo, para mim, nesse exemplo aqui, para mim é claro que ela é a família extensa do João, né? Ainda que não tenha nenhuma afinidade entre o João e a família extensa, restam 10 minutos. Seu tempo está comendo. Tem essa questão, ele nunca teve a oportunidade de formar esses vínculos, né? Então me parece claro que Ana deve ser considerada a família extensa. Aqui eu confesso que eu tenho um pouco mais de dúvida. Aqui eu confesso que eu tenho um pouco mais de dificuldade. Mas vamos lá. Vamos adiante. Duas vizinhas. Vamos lá. Duas vizinhas. São vizinhas desde pequenininhas. Tem uma relação de amizade íntima. Se frequentam desde que tem 2 anos. Hoje elas têm, sei lá, 30. Não são parentes biológicas, mas tem uma relação de proximidade profunda. A Cláudia cuida do João, que é filho da Maria. Toda vez que a Maria precisa se ausentar, isso aqui a gente vê todo dia também. João demonstra enorme carinho por Cláudia, está totalmente vinculado a Cláudia afetivamente. Cláudia não é nada dele biologicamente, tá? Se a gente for olhar a porta de Gama, não é para mim.
Um dia a Maria começa a usar droga, some, blá blá, aquela história que a gente sempre vê. Cláudia é a família extensa de João? Sim. Vocês estão muito fácil assim. Tudo é família extensa, você? Vínculo É afetivo. o que tem? Será que é isso só? E o superior interesse da criança entra onde aqui? O João está claramente vinculado a Cláudia, que eu acho que, já que faltam agora 8 minutos, para mim, essa questão do vínculo afetivo é muito profunda. Isso deve ser totalmente considerado. Eu acho que isso vale para todos os efeitos. Eu não tenho dúvida de afirmar nesse caso que a Cláudia foi uma extensão do João. Apesar de Becker dizer que é só parente próximo e com vínculo. Né? Agora vamos pegar esse segundo exemplo. E aqui é importante para a gente diferenciar uma coisa da outra, hein? Eu acho bem importante isso. Elas são vizinhas, mas mal se conhecem do bairro. Se conheceram ali naquele... brevemente. Maria é drogadita, não tem familiares presentes e é mãe do Joãozinho de 1 ano agora. Ela quer entregar seu filho à adoção. E a Cláudia, que não é amiga da Maria, diferente do exemplo anterior, fala: opa, eu quero cuidar do João. Ela não tem vínculo nenhum com o João, conhece o pai, Maria de vista. Maria fala: maravilha, entrega o filho para Cláudia. Isso também acontece, né? 6 meses depois, chega lá o conselho tutelar, qualquer pessoa e fala: o que está acontecendo aqui? De onde é esse moleque? Descobriram que o Joãozinho está lá com a Cláudia e que a Maria entregou o filho para a Cláudia. Os vínculos entre eles são saudáveis até, certo? A Cláudia cuida bem do João. Cláudia é família extensa do João ou não? Mantém isso ou faz busca e apreensão? Vocês são juízes disso, então a caneta não tem um... Eu sou psicóloga, graças a Deus. Eu tenho salário, mas não tenho peso. Antes que meu tempo se esgote. Ela disse que pode contar para o psicossocial se a gente falar. Eu só acho bem importante a gente deixar isso claro, para não permitir por contrato e tal. O que eu acho, em outras palavras, é o seguinte: essa ideia de desbiologização, que antes não estava a língua, qualquer coisa, fala desbiologização bem rápido, 3 vezes. Para mim, passa por 2 questões. Primeiro, os vínculos afetivos são saudáveis para a criança? Isso aqui importa para nós, certo? Superior interesse da criança adolescente, prisão funcional. Os vínculos afetivos são saudáveis para a criança? A criança, não para o adulto, né? A gente tem essa visão adultocêntrica de sempre pensar no adulto. Dessa vez para a criança é bom. 2, existe alguma forma de burla, de fraude ao sistema de adoção? Porque nesse exemplo aqui, para mim, claramente é uma forma de burla. Beleza. Eu posso pedir 2 minutos de acréscimo? Eu quero só trazer e só para deixar muito claro, eu sou claramente vencido nisso aqui. O STJ tem uma posição evidente no sentido que a criança tem que ficar com a mãe aqui, tá? O STJ é tranquilo nisso. Mas eu quero pensar o seguinte: por que essas decisões normalmente são proferidas? Com base no superior interesse da criança. Dizem: se para a criança tá bom assim, nós não vamos mexer. O superior interesse da criança prevalece sobre a restrição do cadastro nacional, do Sistema Nacional de Adoção e blá blá blá. Aqui eu estou dando um exemplo que elas são vizinhas ainda e tal. Mas o que a gente pega muitas vezes é a criança apareceu na casa daquela pessoa que não é vizinha, não é parente. Normalmente, a pessoa que está com a criança tem uma situação socioeconômica privilegiada, a pessoa que era a mãe da criança não, então existe uma situação de opressão econômica. E a gente jamais vai saber qual foi a real função que fez com que aquela criança fosse parar ali. O tráfico de crianças existe, infelizmente, é uma realidade. Vocês sabem bem, quanto custa uma criança no Brasil? Elas não custam 15 milhões de reais, ainda que custassem, mas nessa questão. Mas criança no Brasil se vende por uma pequena reforma do revogto da casa. Criança no Brasil se vende por cesta básica. Isso é claro. Bizarro que se vende, né? Isso já é objeto, só falar essa frase já é. Mas existe uma questão de opressão socioeconômica nisso muito forte. Criança não tem nota fiscal, criança não é, a gente não vende, emite nota, dá CPF e tal. A gente nunca vai ter como saber se aquela criança foi comprada ou não. E é também por isso que o sistema de adoção, desde sempre, prevê que o sistema tem que ser cadastral. Só pode seguir o que está, né? Ver quem está ali, cadastrado, bonitinho. Então, e aí,
voltando à questão. A pessoa vai dizer, mas para aquela criança, tá bom como tá. A Cláudia está cuidando bem dele. Ainda que ela tenha comprado essa criança, a gente nunca vai saber. Ainda que ela tenha comprado aquela criança, ainda que essa seja uma forma de opressão econômica, vai se traficar pessoas. A gente tem que falar claramente que é tráfico de pessoas. E abrir a briga aqui. Aí eu pergunto o seguinte. Quando a gente fala de superior interesse da criança, eu estou viajando aqui só para responder. Estou falando de adoção mesmo. Quando a gente fala de superior interesse da criança, faltando 5 minutos só. Quando a gente fala de superior interesse da criança, a gente fala de superior interesse daquela criança ou a gente fala de superior interesse da coletividade de crianças? 2. Por que eu falo isso? Segundo ponto. O que vai acontecer se a gente permitir que essas adoções sejam levadas a termo? Porque o que acontece é o seguinte, essas pessoas chegam na vara da infância, botam o revólver na cabeça do juiz ou da juiz e falam, perdeu, Playboy. Você não vai ter o que fazer, senão você tem essa adoção. Porque ele já está vinculado a mim. E se você for fazer um estudo, a criança está vinculada à família mesmo, um vínculo saudável para a criança. Então isso é uma forma de botar o sistema de proteção de crianças e adolescentes de joelho, de refém. Em outras palavras, cada vez que você sentencia uma adoção como essa, o que vai acontecer no grupo de zap fechado, daquela de compra e venda de criança, ou do Facebook, está cheio de grupo de compra e venda de criança? Vão falar, opa, vai lá para a vara do fulano, que aquele tonto lá julga procedente a adoção. Você bota ele de joelho, ele não vai ter o que fazer, ele vai julgar procedente. Então, compra a criança, segura 6, 7 meses, entra com a adoção e fala, perdeu o Playboy, que ele vai ter que dar a adoção, ele dá. Mas ele espera 3 anos de dia. É? Que é o pior. É, pior ainda. Espera 3 anos no dia, tá dizendo isso. É isso mesmo. É. Isso, em outras palavras, coloca em risco todo o sistema de proteção de crianças e adolescentes. Então, cada vez que a gente olha individualmente o superior interesse daquela criança, a gente está deixando de olhar para o superior interesse da coletividade de crianças. Porque para a coletividade de crianças daquela comarca é extremamente prejudicial que se legalize compra e venda de criança. São aquelas crianças que vão ser objeto de mercancia. Olha para como me dá até arrepio, mas é isso que a gente está falando. Então, adianta que eu sou ofensivo nisso, tá? Conformado, ofensivo. No meu ponto de vista, essas hipóteses de adoção não podem ser legalizadas, porque quando a gente fala de superior interesse da criança, a gente tem que pensar no superior interesse da coletividade de crianças e não no superior interesse daquela criança em si. E outra, e essa aqui é uma fala um pouco mais ácida, mas é verdadeira. Fala, o superior interesse daquela criança está atendido. Será? Ela está sendo bem cuidada, bem tratada, todas essas demandas materiais assistidas, beleza. Com quais princípios éticos essa criança vai ser criada? Com quais princípios éticos cria uma criança a pessoa que a comprou? Será que o superior interesse dela está sendo atendido? Será que a gente olha demais para a questão material mesmo? Né? De novo, para deixar muito claro, sou vencido, beleza, é fato, mas apenas deixo essas reflexões aqui. Beleza? Tudo isso para dizer que, em outras palavras, para pensar na despenalização, a gente tem que pensar nos vínculos afetivos e desde que isso não implique burla ao sistema de adoção. Beleza? E aqui eu preciso caminhar para o fim para depois de poder debater, trocar ideias e tal. Eu juro que eu estou acabando. A família assistência precisa começar a ser enxergada como um ponto de apoio, um ponto de referência para o respaldo de crianças e adolescentes em sistema de acolhimento. E um ponto de referência que seja muito mais bem trabalhado. A gente ainda olha muito pouco para a família assistência e tem poucos problemas de respaldo à família assistência. Né? Como é que a gente pensa esse trabalho? O ECA nos dá basicamente 2 diretrizes em termos de tempo. Tempo para nós é um negócio crucial, é a encruzilhada do cão tempo, né? Porque 1 ano para uma pessoa que tem 40 anos demora muito menos do que 1 ano para uma criança que tem 1 ano. Né? 1 ano para uma criança que tem 1 ano é 100% da vida dela. 1 ano para uma pessoa que tem 40 anos é nada. A gente faz projeto para daqui a 30 anos, né? A gente não tem esse tempo para esperar. O ECA nos dá basicamente alguns parâmetros legais, né, de tempo. Fala de 18 meses do tempo de acolhimento, do tempo total de acolhimento, e fala de 90 dias prorrogáveis por 90 dias para a busca da família extensa na hipótese de entrega legal. Esses aqui são parâmetros que devem nortear a gente. Claro que não são parâmetros inflexíveis, porque a gente nem teria como fazer esse trabalho, né? Mas são parâmetros que naturalmente devem nortear nosso trabalho. A gente pode discordar do que o legislador fixou, mas é fato que ele fixou. Então a gente tem que pensar também nesse período de tempo, a depender da situação, como
diretriz, parâmetro para a gente trabalhar essa família. Significa que para a gente conseguir fazer um trabalho adequado com a família extensa, vamos dizer, 6, 8 meses, que é o que a gente vai ter, se a gente quiser obedecer a esses períodos legais, a gente precisa primeiro ter um sistema de articulação de rede muito bem azeitado. E isso não é fácil de conseguir, porque rede muda a cada 4 anos. Aqui no DF não, mas no resto do Brasil todo vai mudar a rede toda a partir de 1º de janeiro, que com as eleições municipais, basicamente esse trabalho é municipal, né? Vai todo mundo perder cargo, muda prefeito, prédio, todo mundo no cargo, volta ao país, você tem que articular a rede tudo de novo. É sempre um trabalho danado, mas é a coisa mais relevante para se fazer quando a gente pensa no sistema de trabalho de família extensa. A rede precisa estar muito bem articulada e precisa ter essa compreensão, primeiro de que seja uma família extensa, segundo de como trabalhar a família extensa. E aqui falávamos disso, da alegria de trabalhar com GRAS, CREAS, CAPS, né, que nem sempre funcionam de modo adequado. Esses equipamentos socioassistenciais precisam funcionar de forma redonda. Quando a gente fala de família extensa, poucas coisas são mais relevantes do que GRAS, CREAS, CAPS, né? UBS. Sem isso, a gente tem muita dificuldade de fazer um trabalho firme com família extensa. De todos os equipamentos que a gente tem para trabalhar com família extensa, esses sem dúvida são os mais relevantes e nem sempre funcionam a contente. Falo isso pelo Brasil inteiro. Para terminar, eu juro que eu estou terminando. Pediram para eu mencionar alguma história interessante aqui de família extensa no papel. Eu juro que eu estou acabando. Eu já paro o microfone. E eu pedi para uma ex-acolhida, Camila, contar brevemente a história dela, um áudio que vai durar aqui uns 3 minutos. A Camila adotou o Matheus. O Matheus, biologicamente, era sobrinho da Camila, filho do irmão da Camila. A Camila foi acolhida por muito tempo. Hoje a Camila já concluiu o curso de agora não sei se é tecnóloga em Direito ou alguma coisa do tipo, mas está concluída a graduação em Direito mesmo num programa que existe em São Paulo, chamado Campo Justo, empregabilidade para egressos do acolhimento da Fundação Casa. Dentro da empregabilidade, bolsas de estudo, ela está se formando na Uninove em Direito, ela já se formou na técnica nunca lembro o nome, técnica Eu pedi para contar brevemente a história dela. Eu peço o som para sair aqui. Vamos lá. Eu tinha 26 anos, a época que a assistência social me ligou para mim, né, para só visitar o meu sobrinho Matheus, né, que estava em acolhimento, né, com a família acolhedora Lobengo Ronaldo. Ele tinha 2 meses. No primeiro momento, eu comecei a só acompanhar, só visitar nas visitas, dar um apoio para o meu irmão, porque a assistente social pediu isso, né, falou assim: olha, seu irmão tá tentando, né, ser forte, tá tentando trabalhar, tá tentando ter uma casa, uma família, e a gente gostaria muito do seu apoio. Então, no início, eu entrei mais para apoiar, mais para ajudar, né, a ver se meu irmão mudava de vida de fato, para ficar com o filho dele. Aí, no meio do processo, meu irmão acabou, a mulher dele já tinha desistido, né, das visitas, já não estava indo, infelizmente, o usuário do CRAC, né, acabou se entregando, então ela não ia nas visitas. Como ela também não fazia tudo que a assistente social pedia, não ia nas reuniões, não participava das coisas, né, que tinha que participar, ela foi impedida de visitar o Matheus, né. E logo depois foi o Felipe, que foi meu irmão, ele acabou desistindo também. Ele acabou sumindo, né, e não visitou mais o sobrinho. E aí restou essa pergunta, né, e aí o que vai acontecer com o Matheus? Né, e aí me ligaram, falaram: olha, seu irmão e a mulher dele desistiram, não estão visitando. A gente vai ter que passar um relatório aqui para a juíza para ver se vai para adoção ou se alguém da família fica, e aí a gente tem que tomar essa decisão. Né? Pegar ou não pegar a guarda do meu sobrinho. Tinha 26 anos, né? Eu estava estudando também, na época, como sempre, eu continuo estudando. E foi muito difícil para mim tomar essa decisão, mas eu não desisti. Eu queria quebrar, romper esse ciclo na minha família, né? Em acolhimento institucional, e aí eu quebrei esse ciclo. Com a ajuda da Lumena, com o suporte. Hoje a Lumena é a avó, e o Ronaldo é o avô do Matheus, né? A gente mantém contato até hoje. Com esse suporte dos dois, eu consegui, né, trazer o Matheus. A assistente social também me ajudou bastante, a gente fazer história ajudou muito, demais, com tudo. Desde doação de berço, doação de roupa, a Lumena conseguiu voluntariado lá no trabalho dela, onde as pessoas ajudou também com leite, né? Que o Matheus na época era o leitinã, então ele ainda teve leitinã para mais um ano, que foi muito importante para mim. E foi isso, ele comecei a acompanhar ele com 4 meses, ele veio morar comigo com 8.
8 meses. Aí desde então é só eu e ele. Desde então, né, com muita ajuda, tive que criar uma rede de apoio, mas o Instituto Fazendo História fez muito por mim. Hoje, pelo fato de eu ter me tornado amiga da Sara, né, assistente social, e ela ter nos acompanhado durante tanto tempo, hoje ela é madrinha do Matheus, então a gente se tornou praticamente uma família. Ela me ajuda de vez em quando, ele normalmente passa as férias com ela, né? E é isso. Uma história bem bonita. Há 2 anos atrás eu entrei com o processo de adoção, o processo de adoção foi efetivado. Agora o Matheus é meu filho, né, no documento. A gente está bem feliz, a gente está bem. É isso. E aí muitas conquistas, né? Eu conquistei muita coisa. O Matheus não foi esquecido. Eu gostaria de deixar claro, né, que a gente acha que a criança vai atrapalhar. Assim, é uma novidade, é tudo muito novo. Né? Mas às vezes tem gente que acha que não vai atrapalhar e não vai atrapalhar em nada. Pelo contrário, eu muitas coisas boas. Com o Matheus eu consegui conquistar tudo que eu sempre quis. Então, fazer a minha faculdade, estou trabalhando, e é isso. Basicamente é isso. Só para, antes de encerrar, olha o que ela fala ao longo do vídeo, ao longo do áudio. Primeiro, ela começa chamando o Matheus de sobrinho, né? Aí no final do vídeo ela fala, é meu filho. O Matheus já está com ela há um tempão. O Matheus hoje tem acho que 6 anos. A gente falou pra ele, a gente conhece a história. Como é que é um barato, uma figura. Camila, filho da Camila, há 6 anos. Ela cobriu a adoção dele recentemente, acho que agora, né? No final do dia do áudio, eu vi filho. E ela menciona a família acolhedora, vocês perceberam isso? Como é que ela trata a família acolhedora? A avó e a avó. O Ronaldo e a Lumena são a avó e a avó do Matheus. Voltando, né? E ela fala da Sara, que é assistente social que trabalhou no processo dela. A gente é praticamente uma família, tomando a ideia do conceito dos vínculos afetivos para a formação da família. Pessoal, é isso. Muito obrigado. Espero que eu não tenha estourado tanto assim o tempo. Sigo a exposição para debates.